Estamos ao vivo já? Eu já vou dar uma compartilhada aqui. O Alan Nagel botou aqui, ó. Bom, eu acho que o Inter vai virar SAF. O Inter tá se preparando mesmo para virar SAF. E se não virar, vai ficar muito atrás dos outros times, né? O assunto SAF, eu acho que, primeiramente, que ele não é tão debatido quanto deveria. Eu acho que ele deveria ser mais abordado pelo pessoal lá da direção do Inter. Eu acho que o pessoal devia já devia estar na mídia esse assunto SAF no Inter há muito mais tempo. Acho que eles começaram a falar sobre recentemente. E eu acho que, cara, até eu acredito que dê ainda de competir não sendo SAF, até o próprio Fluminense não é, né, tem vários times já que... E existe SAFs que não deram certo, o exemplo é o Vasco, um dos exemplos aí, o Vasco. O próprio Atlético Mineiro, né, que tá endividado pra caramba, lá tem bastante dívidas, então a SAF não é certeza, mas eu acredito que uma dívida que o Inter tem seja necessário a SAF. O Atlético Mineiro se endividou bastante, até porque eles construíram um estádio, né? O Atlético Mineiro e o Corinthians estão com a dívida quase igual, né? Na casa de 2 bi. Cara, uma coisa que eu vi até num podcast falando sobre a questão da SAF, tu viu algumas pesquisas que saíram aí de quantidade de torcedores, que falando que o Flamengo é o time que mais tem torcedor, 40% da população do Brasil é flamenguista e tal. Daí, o que fizeram a torcida do Corinthians em relação a isso? Porque sabe que o Corinthians tem muito torcedor, né? Eles fizeram uma vaquinha para tentar quitar a arena, né? Daí eles fizeram uma média. Se o Corinthians tem 40 milhões de torcedores, ou 35 milhões, se cada um doar R$20, quantos milhões aí que o Corinthians consegue arrecadar para pagar a arena? E só 130 mil torcedores contribuíram, né? E o que eles concluíram nessa pesquisa? Que muitos que se declaram torcedores, ele não consome nada do clube. Ele não assiste futebol do clube, ele não compra camisa, ele não assina o pay-per-view. São torcedores que falam, eu sou corintiano, sou colorado, sou gremista, mas eles não são realmente torcedores que consomem produtos, né? Essa questão da associação ali, do Corinthians achar que consegue viver sozinho, por exemplo, pagar dívida sozinho, só com um torcedor ou sócio torcedor, isso é uma falácia, porque nem todo torcedor consome. Do Vasco e Mirassol. O Mirassol, que campeonato tá fazendo o Mirassol, né, cara? Veio por 45 pontos e tá aí no G6 ontem. Ontem entrou no G6, ganhou do Vasco. Tava vencendo por 2-0. Aí o Vasco empatou 2-2 e o Mirassol ainda fez o terceiro. Conseguiu vencer o jogo ontem do Vasco. O mesmo Vasco que deu trabalho pro Inter, né, semana passada. Pois então, cara, e aí a gente vê a situação anímica do nosso time, né? Que teve que botar um pezinho ali, né? E querer jogar para bater de frente com o Vasco, que ontem, né? Perdeu pro Mirassol, que até tá fazendo um bom campeonato, é um time competente, acredito que eles vão brigar ali, eu acho que cair eles não vão, por óbvio. Mas é um time que, pô, em nomes é limitado, né? A gente tem ali o que? O Reinaldo, a gente tem o técnico deles é muito bom, né? Mas aí, tá fazendo um bom trabalho, né? Hoje, como eu te falei, entrou no G6 ali, venceu o Vasco ontem. E cara, eles têm o Reinaldo na lateral esquerda. E eles estão fazendo uma baita campanha. O Alexandre comentou ali, ó. Everaldo, matador de gaúchos. O Everaldo aí que em 2 jogos contra a dupla Grenal. Cara, o Fez 3 Everaldo, gols, cara, né? com todo respeito, o Everaldo pra mim é ter um jogador terrível que aí os gaúchos estão passando trabalho com o homem. Cara, e o Germán Cano é reserva do Fluminense? Mas será que o Everaldo tava jogando tão bem assim? Ou porque o Cano Cara, tá... o Cano acho que teve umas lesões ali, né? Ele voltou no Mundial, eu não sei o que acontece com o Cano, cara. Pois é, o Germán Cano aí que foi acho que ano passado, ano retrasado aí, foi o maior artilheiro do Brasil aí, né? Fez um Cara, monte o de Cano gol. é um exímio jogador, um baita de um centroavante. O D'Alessandro, ele é ídolo de todos nós, todos os torcedores colorados aí. Mas, cara, como dirigente, ele tá me decepcionando bastante. Parece que o Inter tá Cara, entrando desligado, desmotivado e cadê o e D'Alessandro pra... até antes da parada FIFA ali, o D'Alessandro entrou de folga, acho que com alguns dias de antecedência, né? E aí vieram críticas a ele. Cara, qual foi o jogador que estava sendo apresentado? Sei que era uma apresentação de um Era jogador, como foi. Oi? Foi o Alan Rodrigues? o Alan Rodrigues, isso. E aí ele deu uma letra falando que ele tava trabalhando via online ali, né? Eu não sei Home da office. onde. O home office, como? Se tua função no clube é estar dentro do vestiário animando os jogadores, tu entrava, fazia chamada no vestiário, se não faz sentido isso. Claro, a gente tem que respeitar ali, ele tem total direito de fazer essas manifestações, mas acredito que não deveria. Foi infeliz, né, nas declarações dele.
Mas, cara, ele vai ter que mostrar trabalho junto com o Roger quarta-feira, né? A gente espera, não quer a demissão deles, né? A gente quer que eles ganhem, que eles vão bem. Mas agora esperar quarta-feira para ver o que eles vão mudar dentro do Inter, né? E vai sempre continuar ídolo, né? Mas a gente tem que diferenciar o D'Alessandro jogador do D'Alessandro dirigente. Que ali ele é um cargo do clube, né? Ele não é mais só o ídolo ali. Ali ele é um funcionário do Internacional. Cara, o Ronaldo já mostrou em algumas partidas que tem qualidade e tal, mas para mim não é suficiente. Eu acho que não é momento de aposta de testes, mas se for ter que fazer, que faça com o Luiz Otávio aí, que é guri da base, que já mostrou que tem futebol e tal, ou se não com o Richard, né? Eu não sei, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre, mas acredito que dentre esses três, o Luiz Otávio tem que estar na frente. Eu também acho. Até porque é um jogador que a gente não viu, né? A gente viu muito pouco dele. Pra gente ter uma conclusão sobre ele, a gente tem que ver o cara jogar. Não Não nos adianta. anima, né, cara? Tu acha que não? Ah, o Pelo que tu Richard, viu o ele Richard jogar. não, cara. Ah, tá, não. Eu tava falando do Luiz Otávio. Do Luiz Otávio, não. O Luiz Otávio, sim. O Richard não nos anima, cara. Não conhecia o jogador, não sei, cara. Que onde ele jogou, ele é um jogador problema. Que tem problemas extracampos, né? Essas coisas que a gente sabe de muitos jogadores aí, problema com a noite e tal. A gente não sabe que Richard que o Inter contratou, né? Mas as informações dos outros clubes não são boas, até porque ele passou por vários clubes, né? Que ele ficou em média uma temporada por clube. Então ele não conseguiu se firmar em nenhum time. Vai trazer o Richard. Se tu vai trazer um cara como o Richard, deixa o Luiz Otávio jogar. Pra que trazer o Richard se tem o Luiz Otávio? Eu não acho que tenha grande diferença dos dois. Fora que o Luiz Otávio, eu não sei o que ele pode render, né? A gente não sabe o potencial desse jogador. Então, é muito mais interessante tu trazer caras, em vez de trazer caras desse nível, né, de nível de Richard, tu invista na base. Traga jogadores que ainda vão se valorizar dentro do clube. Cara, assim, ó, eu sempre tive uma filosofia, né, de apostar em guris da base. Só que, cara, a base também não me anima. É um trabalho que vem como no profissional, decaindo bastante, inclusive até o sub-20 foi rebaixado recentemente. Então, assim, ó, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas a base, o Inter agora foi rebaixado no Brasileirão Sub-20, mas a base não é para ganhar título, né? A base é para formar jogador. Então a Para gente ganhar tem que dinheiro. formar jogador para te ganhar futuramente, né? E não só dinheiro, pra te ganhar futebolisticamente. Se a gente pegar jogadores aí que tiveram sucesso da base do Inter, que chegaram no profissional e renderam, né? O Tyson. Tyson veio da base, uma Libertadores pro Inter. O Nilmar veio da base. Olha o que jogou pelo Inter. O Rafael Sobis, 2 Libertadores. Então, o jogador Daniel Carvalho, né? Um pouquinho mais antigo ali, né? Do que esse. Mas são jogadores que saíram da base, deram títulos pro Inter e ainda renderam milhões para os cofres. Alexandre Pato,